Olá, tudo bem? Nós estamos aqui hoje começando mais um do nosso Escola da Vida. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre visão. Esses dias acordei e pela manhã eu estava pensando como é importante a visão. E veio logo que eu acordei uma frase que muito falou comigo e eu acordei e pensei, eu falei, puxa vida, gente, visão nada mais é do que aquilo que dá vida num quadro. Então, uma vida sem visão é como uma vida que só tem a moldura e não tem o quadro. Então, é mais ou menos a gente ter uma vida onde nós temos a moldura e nós não temos a pintura, não temos o quadro, não temos o que ver, não temos aonde enxergar. E é sobre isso que eu gostaria de conversar hoje com você. Porque eu acho que a nossa vida é curta demais pra gente viver só de moldura. E nada melhor do que falar sobre aquele que bota verdadeiramente a visão em nós, que é aquele que nos criou, aquele que é o dono da visão. E nada melhor do que falar do nosso Deus. Então, se você tem a Bíblia, eu gostaria que você pegasse ela e me acompanhasse ela comigo no primeiro livro da Bíblia, no livro de Gênesis. Se você não tem, você pode ouvir aquilo que eu vou estar lendo para você. Mas se você tem, sempre é bom acompanhar. O livro de Gênesis é o primeiro livro e a gente vai falar sobre Abraão, um homem que recebeu uma visão tremenda e dela ele viveu e todos nós, de certa forma, somos descendentes dele. E se você não tem, eu gostaria que você acompanhasse. Está no primeiro livro da Bíblia, no capítulo de número 15. E nós estaremos lendo do primeiro versículo ao versículo de número 6. E esse homem, ele não tinha filhos. A sua mulher, ela era estéril. E ele recebeu uma palavra de Deus. E Deus falou com ele que ele seria um homem que seria pai de muitas nações. E ele já tinha recebido essa palavra. E tinham se passado 10 anos. E nada tinha acontecido. Ele estava ali, mas ele era uma pessoa que acreditava muito. E ele continuava acreditando, continuava acreditando. Só que ele estava ficando muito velho e as coisas ele já estava realmente se preocupando. Estava preocupado, o que será que vai acontecer? Que eu recebi essa palavra, não estou duvidando, mas o tempo está passando e as coisas não acontecem. Quando certo dia ele estava ali naquelas tendas, que eles moravam em tendas naquela época. E ele estava ele estava dentro da sua tenda, quando ele começou a perguntar e falando, meu Deus, será que esse filho é o meu mordomo, é meu servo, é o filho da minha serva que ela teve comigo? Será que é esse o filho que vai ser o meu herdeiro? Como que é? E é nesse pano de fundo que ele tem esse diálogo com Deus. Esse que nós vamos ler agora. E é nele que a gente vai conversar. Então ele está no livro de Gênesis, no capítulo de número 15, a partir do versículo 1. E eu queria que você me acompanhasse. E assim diz a palavra do Senhor. Depois dessas coisas, que coisas? Essa que eu acabei de relatar a você. A palavra do Senhor veio a Abrão. Naquela época ele ainda chamava Abrão. Depois o seu nome foi trocado para Abraão, que é pai de grandes nações, pai de muitas, em visão, dizendo: Não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Então disse Abrão: Senhor Jeová, que me hás de dar? Pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abrão: Eis que me não tens dado semente, e eis que um nascido na minha casa será o meu herdeiro. E eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo: Este não será o teu herdeiro, mas aquele que de ti será gerado.
e esse será o teu herdeiro. Então o levou para fora e disse: para fora da onde? Para fora dali, daquela tenda que ele vivia, né? Como eu disse para vocês. Claro, se ele estava ali dentro da casa dele, levou ele para fora. Levou ele para fora e disse: olha agora, olha para o céu e conta as estrelas, se é que as pode contar. E disse-lhes: assim será a tua semente. E creu ele no Senhor, e lhe foi imputado isto por justiça. Bem, aqui a gente vê um homem que tinha, como eu falei com vocês, aquilo que eu acredito ser um frame. Né? O que é um frame? Uma moldura. Ele tinha acreditado, claro, ele tinha acreditado na palavra que Deus tinha dado para ele. E para quem conhece bem a história, e nós não vamos entrar muito nessa história hoje porque a gente tem pouco tempo, mas ele tinha acreditado, ele era um homem de Deus, ele não duvidava, mas a gente sabe que visão anda junto com a fé, que anda junto com coragem, que anda junto com muitos outros ingredientes. Ele tinha acreditado, mas chegou um ponto que ele começou a falar assim, peraí, ok, mas e aí? Não está acontecendo. E ele precisava de algo mais, ele precisava de ver, visualizar. E ele precisou de, para isso, sair da sua tenda. E olha, eu não sei se você sabe, mas tudo na Bíblia, principalmente aquilo que está no Antigo Testamento, porque talvez você fale assim, olha só, pastora, mas aquelas coisas do Antigo Testamento não encaixam mais com a minha vida porque não tem nada a ver, eu não moro em tenda, eu moro em casa, eu moro em apartamento, o que isso tem a ver com a minha vida? Ok, tudo aquilo que tem a ver, que foi escrito lá, tem um fundo. Hoje, pra gente, tem um fundo espiritual e um fundo emocional. E hoje, talvez, a minha tenda seja uma tenda de incredulidade, uma tenda de julgamento, uma tenda de religiosidade, uma tenda de racismo, uma tenda de medo, uma tenda de ansiedade, uma tenda de enfermidade, uma tenda de problemas, uma tenda de crises, uma tenda de problemas conjugais, uma tenda de filhos problemáticos, uma tenda de tudo aquilo que me impede de ver as estrelas. E o que são as estrelas? As estrelas são as promessas. As promessas que Deus tem para mim, as promessas que Deus tem para você, as promessas que Deus tem para todos aqueles que creem. Mas para mim ver essas promessas, eu tenho que sair desta tenda. Muitas vezes eu e você estamos ali, ó, fechadinhos nas nossas tendas e não queremos sair. Eu vivi várias enfermidades na minha vida. A primeira enfermidade que eu vivi foi uma enfermidade chamada esclerose múltipla. Uma enfermidade muito triste, que vai fazendo com que você vai perdendo cada dia os impulsos neurais e com isso você vai perdendo a mobilidade dos seus como é que a gente vai dizer, dos movimentos.
e ela é muito... você toma remédios fortíssimos. Eu tomava um remédio aqui, eu não sei como é no Brasil, mas aqui chamava prednisone, que é um remédio com muita cortisona. Aquilo me inchou bastante. Eu usava tinha um peso muito maior do que eu tenho hoje. Tinha muita dificuldade, tinha dificuldade de andar, não tinha mais força, nas mãos, não tinha força para pegar um copo. Eu usava copo de plástico, porque eu não conseguia levantar um copo. Tinha muita dificuldade, muitas dores, eu não sabia o que era viver sem dores. E depois muitas outras vieram, vocês vão ouvindo ao decorrer das lições. Mas eu só conseguia sobreviver àquelas dores horríveis porque eu conseguia sair da tenda. E naquela tenda de dores, quando a médica neurologista chegou para mim e falou: olha, você em menos de 10 anos, e eu tinha 34 anos quando eu fui diagnosticada com aquela doença, em menos de 10 anos você está numa cadeira de roda. Em menos... E ela ia dizendo, em menos de 10 anos é uma cadeira de roda, em menos de não sei quantos anos é surdez, não sei, em menos de quantos anos é cegueira. E ela ia dando os prognósticos. E eu só conseguia sobreviver porque eu conseguia sair da tenda da dor, da tenda do prognóstico, da tenda de que tudo era possível porque existia estrelas. Estrelas de promessas. Estrelas de que quando saía daquela tenda da dor, da tenda de um prognóstico médico, da tenda daquilo que o médico dizia, da tenda daquilo que a médica falava, da tenda do remédio horrível, da tenda da injeção, da tenda do exame que tirava um líquido da coluna, existia estrelas de esperança. E existe para você também. Então o que eu quero dizer para você hoje é que sem visão, eu e você somos simplesmente um frame, uma moldura. Sem visão, eu e você somos simplesmente um quadro. Um quadro sem cor. Um quadro completamente vazio. De que serve uma moldura de ouro se não tiver pintura? De que serve uma moldura de ouro se não tiver nela cor? Não é verdade que se você chega ali no museu MoMA aqui de Nova York, muitos quadros, né, caríssimos, eles nem têm moldura, porque o que vale mesmo é aquilo, é a visão, é aquilo que nos leva a ver. Aonde você tem colocado a tua visão? Sai de dentro da tenda e vai ver as estrelas. Vai ver as estrelas, porque nas estrelas estão as promessas. Quando Abraão saiu, ele viu, ali são meus filhos, ali estão todos aqueles que virão, ali estão todas as tribos que vão vir de mim, ali estão todos os meus descendentes. E ali ele começou a gerar dentro de si todos os filhos que viriam. Sai de dentro da tenda. Sai de dentro da tenda da preocupação, da tenda da descrença, da tenda de tudo aquilo que te prende de ver o melhor. Porque senão a sua vida vai ser sempre
só essa moldura vazia. Porque lá fora existe um Deus que tem estrelas de promessas para te abençoar. Esse é o desejo do meu coração para o teu. Seja abençoado até semana que vem.